falando um pouquinho da subscrição, né, da análise do risco. O seguro garantia, antigamente ele era conhecido como GOC, né, seguros de obrigações contratuais. Então, você sempre tinha um contrato para embasar o que era exigido ali naquela garantia. As garantias tradicionais, como eu falei, elas exigem, geralmente, os contratos entre as partes, seja privados, onde os contratos privados, geralmente, existe até uma lei, que é a Lei 8666, que exige que se contrate uma garantia, né? Para aquele contrato, ela garante as partes. Então, a gente tem um triângulo, né? Em uma ponta, você tem o tomador, que é quem está contratando o seguro-garantia, a outra ponta é o segurado, que é o beneficiário daquela pólice, e na terceira ponta, a seguradora que está garantindo que aquele contrato será executado. A gente, dentro das garantias tradicionais, a gente sempre garante um percentual do valor daquele contrato, nunca é um contrato 100%, 100% do valor do contrato, né? Sempre um percentual. E eles pode ter algumas garantias adicionais, por exemplo, né? As trabalhistas e previdenciárias, por exemplo, para os contratos públicos, onde existe essa exigência, né? E nos seguros para partes privadas, né? Geralmente a gente não tem esse tipo de cobertura. Mas são analisadas ali quais são as exigências que tem dentro desse contrato, né? E aí, as coberturas que estão na ponta, né? As modalidades que estão na ponta, vocês conseguem emitir, enfim, é muito simples, né? No portal, vocês selecionam qual é a modalidade, qual é o valor, vigência e quem é o segurado, e muito, muito rapidamente vocês conseguem emitir a pólice. E para os casos que são um pouco maiores e que fogem dos nossos guidelines de portal, nós temos uma equipe de subscrição onde faz a análise minuciosa desses contratos para enviar minuta e vocês seguirem com a emissão. Já para as garantias judiciais, diferente das contratuais, a gente sempre solicita que tenha um parecer jurídico. Então, o advogado patrono da causa, ele preenche um formulário, até a gente, enfim, se vocês não tiverem acesso, a gente pode enviar para vocês um modelo de um formulário que a gente costuma trabalhar. Nesse formulário, constam as informações, né? Quem são as partes daquele processo, qual é o processo, o que está sendo discutido, qual é a linha de defesa para aquele processo, quais são as probabilidades de ganho, de perda desse processo. A gente tem algumas exclusões do nosso contrato de resseguro, por exemplo, crimes de improbidade administrativa e garantias penais, né, assim, processos penais, esses estão fora do nosso contrato de resseguro, mas as garantias para execução fiscal, né, execução fiscal, que são as tributárias, garantias trabalhistas e o depósito recursal, que é oriundo de uma garantia trabalhista, esses todos nós conseguimos atender. Tá? E uma outra modalidade de seguro, né? Mas enfim, ele tá ali anda muito junto com o seguro garantia, que é a fiança locatícia, onde a gente consegue garantir o pagamento dos aluguéis e as coberturas adicionais que possam existir ali, né? Por exemplo, condomínio, despesas de água, luz, danos aos imóveis. Nós também operamos com esse tipo de garantia. E ela se enquadra dentro das nossas análises internas, né? Então, a empresa também tem que apresentar um mínimo de 50 milhões de patrimônio líquido e 50 milhões de faturamento, tá? Pode passar, Dani? Pode. Eu não sei se aqui, muito provavelmente, acho que surjam algumas dúvidas. Será que a gente não... Tem sim, tem bastante dúvidas. Responder algumas dúvidas aqui antes de falar dos canais, né? Eu acho uma boa, porque tem muita pergunta aqui. Aí vou deixar com vocês aí, pra vocês selecionarem. Até, João, se me permite, eu vou começar por algumas aqui que eu andei puxando. Então, o que o pessoal perguntou, o valor que libera automaticamente na proposta é de 500, fui fazer uma proposta de 1,5 milhão e pedi o CCG. Então, a gente libera o CCG assinado até 600 mil na primeira emissão. Então, 600 mil no acúmulo ou uma única vez de 600 mil. 1,5 milhão, ele libera no portal, dependendo do tomador,
mas aí eu vou precisar que tenha assinatura no CCG a partir dos 601.000, por exemplo, tá bom? Se não ficou claro, pode mandar mensagem de novo, Robson, que a gente esclarece. Posso falar? Eu vou fazer uma observação sobre o CCG. Para quem não está familiarizado ainda com o CCG, antes da emissão de uma apólice, é necessário as seguradoras, por exigência de ressegurador, tá? Quem faz essa exigência para nós, seguradoras, são os nossos seguradores. Que nós tenhamos assinado um contrato de contragarantia, o famoso CCG. Nesse contrato, já está previsto no Código Civil o direito de regresso da seguradora. Diferente de um seguro de automóvel, por exemplo, onde a gente contrata um seguro para o nosso carro, onde a gente sofreu um acidente, a seguradora ela vai indenizar, né, ela paga ela arca com os custos desse prejuízo para o segurado. O seguro-garantia, ele tem um viés um pouco diferente, ele não é totalmente indenizatório, né? Então, a obrigação de pagar sempre será do contratante, do tomador. O que a seguradora garante é que, se ele não fizer, nós faremos. Só que existe um direito de regresso. Então, dentro do CCG, né, as cláusulas do CCG definem como será esse regresso. Então, é necessário que as partes, né, tomador e seguradora, assinem esse contrato antes das emissões das apólices. Nós, na ESE, temos o limite de até 500 mil em acúmulo, não é por apólice, assim, podem ser várias apólices. Então, até 500 mil em acúmulo, nós não exigimos que o CCG seja assinado. Depois desse acúmulo, sim, é necessário que o CCG seja devidamente assinado para a gente seguir com qualquer emissão, tá? Ô, Dani, uma novidade, a gente 500 mil estava até dezembro, a gente já está liberando 600, então ótimo. A gente aumentou mais 100. Então, o sublimite para a emissão na ponta e a não necessidade do CCG, né, então até 600 mil. E outra pergunta interessante aqui, que foi recorrente, até mais de uma pessoa perguntou, é em relação à garantia e RC geral, porque geralmente quando tem um contrato, geralmente eles solicitam os dois tipos de seguro. E a gente consegue fazer os dois, mas porém separados. Então, garantia geralmente vai ser uma prestação de serviço, e o próprio RC também, na sua área de P&C, a gente consegue analisar, e a gente tem as regras próprias do RC, que a gente pode fazer um outro treinamento, em outra oportunidade, a gente esclarece melhor esses pontos, mas sim, fazemos os dois separados. A gente tem aqui também uma corretora especialista em garantia. É muito interessante a participação, porque ela trouxe umas questões, Dani, que vou deixar contigo, porque eu já sou uma generalista, e ela pergunta se a gente consegue fazer contratos que possuem dedicação exclusiva e se a gente consegue aprovação de crédito no SG. Nós operamos com base na circular 477 da SUSEP. Dedicação de mão de obra exclusiva é a 577, então nós não temos cobertura. Eu não conheço uma outra seguradora de seguro-garantia hoje no mercado que consiga atender essa exigência, tá? Então, nós não fazemos mão de obra exclusiva. Em relação ao garantia financeira, a gente depende também da análise do tomador, então nesse caso vai ser via subscrição. Me corrija se eu estiver errada, Daniela, mas se for 100% financeira, a gente não consegue fazer por conta do nosso contrato também de seguro, que limita. Porém, se a gente tiver participação, dependendo do percentual da pessoa física, é passível de análise. Alguma coisa acrescentada? Sim, nós hoje não temos contrato de resseguro para garantias de pagamento, que são garantias puramente financeiras, né? Onde se garante o pagamento de fato. Então, grandes contratos nós não conseguimos atender. Em alguns casos, onde a saúde financeira, a empresa se enquadra dentro dos nossos guide mínimos, né? 50 milhões de PL faturamento, e ela tem bons números, a gente consegue atender dentro da nossa retenção, que é até R$1 milhão. Então, apólices bem pequenas, né? Porque geralmente as garantias de pagamento são um pouco maiores. Então, dentro do nosso contrato de retenção, pontualmente, tá? Não é uma exceção, não é um contrato de prateleira, mas a gente consegue fazer. E no caso da garantia para o mercado livre de energia, Dani?
Atendemos, que é a garantia de compra e venda de energia. A gente sim atende o Mercado Livre, com exceção de comercializadoras. Então, a gente só atende garantia para compra e venda de energia para uso próprio, para consumo próprio, tá? Quando é uma comercializadora de energia, não, porque não é uso próprio, ela vai repassar essa energia. Então, aí ele se enquadra como uma garantia de pagamento, uma garantia financeira. A gente consegue também, Dani, apresentar algum limite fora do portal, aquele que o tomador já foi consultado, que a gente já tem o limite e taxa pré-aprovados pela nossa plataforma, mas caso esse tomador seja uma empresa nova, a gente consegue fazer pela área de subscrição? Nós temos a exigência de resseguro que não seja uma empresa recém-constituída, né? Ela precisa apresentar as 3 últimas demonstrações financeiras. Mas, como eu comentei lá atrás, é importante que a gente analise o conglomerado, o grupo econômico, porque às vezes você tem uma outra empresa no grupo que possa prestar suporte. Então, a gente tem solidez ali no crédito do grupo. Então, é possível, desde que a gente consiga estruturar esse crédito. Então, se for uma empresa simplesmente ela é recém-constituída e a gente não tem solidez de crédito por outra empresa, né, que dê suporte, um fiador, aí não. Mas caso a gente tenha, sim, é possível. Tá bom. E no caso da execução fiscal de ISS, a gente está conseguindo fazer dentro do tributário? Sim, fazemos. Da judicial. Tá bom. Teve uma pergunta em relação à SUSEP, né? Sim, nós somos devidamente registrados e regulamentados pela SUSEP, assim como qualquer outra seguradora de seguro-garantia, né? Hoje, enfim, já são mais de 30, e a ESE é totalmente regulamentada. Então, todas as apólices que a gente emite aqui para seguro-garantia, vocês conseguem tirar o certificado SUSEP da apólice, os certificados de regularidade da ESE, dos seus sócios. Então, estamos em dia com a SUSEP, claro. É interessante também a gente trazer para vocês, que é uma dúvida que eu vi também recorrente aqui em relação a como cotar. A gente vai compartilhar o passo a passo, nós não vamos estender aqui por conta do tempo nosso também, mas é bem intuitivo a consulta, tanto do tomador pela assessoria, que vocês precisam consultar a assessoria nesse caso, porque é uma ferramenta limitada de acesso à assessoria, mas uma vez aprovado esse tomador, a cotação pode ser realizada direto no portal de vocês de uma forma muito simples, como eu disse no início. Em 5 minutos vocês cotam e emitem uma pólice. Então, eu vou compartilhar o passo a passo com vocês, no caso com o João, que vai distribuir esse material. E aí, o corretor que não estiver cadastrado ainda na ESE, a dificuldade vai ser enorme, porque é 1 minuto você entra no portal da ESE, se cadastra e já está ativo. Não precisa mandar documento, não precisa passar para aprovação de áreas. Aqui você acessou o site da ESE, tem o link, seja um corretor, automaticamente você cadastra e vincula o atendimento à Baeta. Então, fica bem simplificado a forma de atendimento também pela assessoria com vocês. E aí vocês já conseguem operar em todas as linhas de negócio disponíveis. Eu acho que eu pulei mais alguma pergunta aí. João, você está sendo moderador? Bom, tem várias perguntas aqui, né? Eu estou vendo as mais recentes, por exemplo, Potencial Garantias Corretora está perguntando se a ESE possui emissão na ponta. Exatamente, a gente emite as garantias tradicionais e o depósito recursal na ponta. E aí, até uma outra pergunta que eu vi aqui, se a gente libera o CCG, que é a questão dos 600 mil no acúmulo, que a gente libera a assinatura do CCG, tá bom? Eu acredito que, pelas perguntas que eu selecionei, acredito que a gente já tenha esclarecido todas, e se tenha faltado alguma coisa, pessoal, como o João até mesmo comentou, tem um contato direto aí da Baeta para esclarecimento de dúvida. A gente, se eles também não tiverem informação, eles têm contato com a área de garantia, seja de crédito ou de subscrição, consequentemente também tem conosco, que somos da área comercial. O que precisamos enviar para a Baeta a fim de cadastrar o tomador? CNPJ. CNPJ é o nome da corretora, tá bom, Kátia? E cadastra somente para PF ou faz PJ? Na verdade,
eu acredito que seja o questionamento aqui seja o cadastro do corretor. A gente faz só PJ. PF a gente ainda não está cadastrando corretor. Muito obrigado pelo comentário, né, João? Olha aí. Tá vendo, a potencial. Mais alguma coisa a acrescentar? Isso que eu ia falar, pessoal. É o seguinte, se ainda ficou alguma dúvida, alguma sugestão, acho que essa é a hora de perguntar aqui, tá? A gente está chegando... Bom, pessoal, mas de qualquer forma, até para o pessoal que talvez possa ver o webinar depois, nós estamos super à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, caso surja alguma dúvida nova, então, assim, o Seguro Garantia, ele é dinâmico também, né? A gente, assim, apesar de anos trabalhando com isso, eu sempre escuto perguntas novas, cláusulas novas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, surgiu alguma nova oportunidade, podem mandar para o João, né? Falem com a equipe da Baeta, eles consultam a gente responde para vocês assim o quanto antes. A gente, enfim, se for necessário sentar com o cliente, entender com vocês o que vocês precisam, nós estamos super à disposição para isso, tá? É exatamente isso que eu ia dizer. É o seguinte, se você está assistindo isso daqui depois do ao vivo, né? Você está vendo gravado aqui, você pode mandar a pergunta para a nossa central WhatsApp, que está passando aqui na tela. E a gente responde para vocês aí em horário comercial, tá? E se você que está assistindo agora ao vivo tiver alguma dúvida, quiser voltar no treinamento, é só acessar o mesmo link que você está agora, que aí você consegue ver, porque vai ficar tudo gravado. Eu estou vendo até uma pergunta aqui da Giovanise perguntando exatamente isso, que ela acabou de chegar aqui. Vai ficar gravado, é só voltar e rever, tá? Acho que estão aparecendo mais algumas perguntinhas. Tô vendo aqui, ó, o Paulo perguntou sobre o trânsito aduaneiro. Paulo, nós não operamos com trânsito aduaneiro, apenas admissão temporária, tá? Que é uma outra modalidade ali dentro da garantia aduaneira. Repetir os documentos necessários para o cadastro. Acredito que seja o cadastro do tomador, né? Nós precisamos da documentação societária, então, o contrato social, ou, enfim, se for uma empresa de sociedade anônima, o estatuto social e o livro de ações, né? Onde, enfim, consta ali quem são os sócios, e as 3 últimas demonstrações financeiras. Dependendo da empresa, pode ser que nós precisamos de alguns documentos complementares, né? Mas basicamente isso, a documentação societária da empresa e as 3 últimas demonstrações financeiras fechadas. Robson perguntou sobre... E além do ramo de garantia, a gente opera com os outros ramos também. A gente tem o Vida na ponta, vocês também conseguem fazer o PME, o Global. A gente pode chamar no outro treinamento também detalhes desse produto. A gente também tem o INO, que vocês conseguem vender na ponta, o RC Operações, o RC Obras. E a gente está trazendo mais novidades ainda no portal. Como eu comentei, a gente tem mais de 63 produtos aprovados para comercialização. Aos poucos, como nós temos um pouco mais de 2 anos de constituição, é que a gente está trazendo os produtos no portal, mas os outros demais pode consultar a Baeta, que nos consulta, e a gente vai junto fazendo mais negócios. Vi que o Robinson perguntou sobre a EDP, né? Nós sabemos que a EDP não está aceitando as apólices da ESE, ela tem uma lista de seguradoras aprovadas, né? Não só a ESE, como outros também não estão nessa lista. Nós já estamos em trabalho de negociação com EDP e, enfim, concorrentes da EDP, para que a gente tenha a aceitação e entre para essa lista de aprovação deles, tá? Outra pessoa perguntou... Ela perguntou sobre a ESE, né? Se é uma empresa nova. A ESE é uma seguradora nova, ela está há 2 anos no mercado, nós estamos no nosso 3º ano de operação. Ela não pertence a um grupo financeiro, né? A ESE ela é uma sociedade de investidores e executivos. Então, são várias pessoas físicas que são donas da ESE, né? Então, um grupo de sócios investidores se juntou, alguns do mercado, alguns eram realmente só investidores, e montaram a ESE, e hoje nós temos o grupo de sócios investidores e sócios executivos na operação. 100% nacional, né, Dani? 100% nacional, exatamente. A questão dos endossos segue o comissionamento da pólice mãe, tá? A pergunta do Célio também do RC, no caso, acredito que seja o INO, nós não fazemos para corretor seguros,
no ano de 2019, eu acredito que a ESA emitiu algumas apólices, mas agora a gente tirou o pé e nem renovou essas apólices ainda, só para vocês saberem, porque se vê alguma apólice no mercado é por esse motivo. E um ponto interessante aqui é que alguns corretores já comentaram que já cadastraram aqui na ESE, foi super rápido, fácil, e vocês vão perceber que o próprio portal da ESE também é fácil e intuitivo de fazer cotação, de emitir apólice. E a gente também dá o fomento para vocês. Então, no chat, vocês têm os manuais, o passo a passo, caso não queira pedir para a Baeta, tem aí o manual. Também, se precisar, a gente sempre está atualizando os informativos para vocês e automaticamente a Baeta divulga. Então, a gente sempre está em comunicação constante para que vocês tenham segurança também de vender o nosso produto, que hoje a gente tem grandes profissionais no mercado. Eu comento que a ESA ela foi constituída por 11 investidores, porém somos profissionais que estamos levantando a companhia juntos, e pode ter certeza que na hora que eu for mandar o institucional, vocês vão ver aí na nossa diretoria, como os VPs, pessoas de gabarito que vieram também de mercado e que vocês podem ter bastante segurança em vender o nosso produto aqui, que vocês estão bem resguardados, tá bom? Fiquei na dúvida do cadastro para o tomador, Célio. Célio, o tomador é o seguinte, quando você tiver uma demanda menor, vamos dizer, até 600 mil, como eu comentei que dispensa CCG, a gente pode fazer pelo portal, e aí você encaminha o CNPJ para a Baeta, que tem acesso à ferramenta de análise do Serasa, que a gente chamou Credit Score, a nossa plataforma, que é uma plataforma terceirizada, então a gente compra as informações dela. A Baeta, ela consulta o CNPJ, simplesmente isso, e se aprovado, já libera limite tático. Se for uma demanda maior do que o limite que a gente libera no portal, aí precisa encaminhar essa documentação que está aqui na tela para análise. Licitações, a gente tem a área direto de licitações para fazer, e aí a gente não entra com o corretor, porque a gente tem uma área específica de licitações nesse momento, ele está indo direto. Então, mas como a gente tem uma garantia pública, a gente só não pode confundir o que é um tomador de garantia privada, uma garantia pública, e o que é licitação, né, Dani? Exatamente. Então, para licitações, nós não trabalhamos via corretor, né? Mas caso a pergunta seja para garantir uma licitação, né, que é o seguro chamado, a gente já carinhosamente chama de BID, nós garantimos também, tá? Nós temos essa modalidade ali dentro do portal, você também consegue emitir. E aí, o pessoal que já tiver cadastrado na ESE, mas que não estiver vinculado à Baeta, basta enviar um e-mail, e aí vocês podem encaminhar para a Baeta, ou diretamente para a ESE também, que é digital.corp, com pemuda, @eseseguros, no plural.com.br. E o endereço depois eu coloco aqui no chat também, o João me ajuda. Vocês podem solicitar o vínculo direto para a Baeta. Não precisa de carta, nada, só um e-mail simples pedindo o vínculo. Exatamente. Estou pedindo para colocar aqui no chat. Eu vou pedir para colocar o e-mail do nosso setor de cadastro da Baeta, que aí faz a comunicação direta com a ESE. Pode ser? Ah, ótimo. Ótimo. Respondendo a pergunta do Paulo, o capital da ESE. O capital da ESE hoje são 30 milhões. Nós tivemos recentemente um aporte, então esse capital vai subir um pouquinho. Então, na próxima demonstração na publicação da próxima demonstração financeira, a gente já vai constar um aumento que nós tivemos de um aporte recente. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim, tá? Queria agradecer muito a participação de todos os corretores. Estou vendo aqui que foi muito grande e muitos que ficaram até o fim. Sei que não é fácil tirar, né, um pedaço do dia aí para fazer treinamento. A gente sabe que a capacitação é uma coisa muito importante para toda a profissão, principalmente para o corretor de seguros.
vimos aqui que tem muitos corretores que já vendem garantia e outros que ainda não vendem, mas têm muita vontade de vender, por isso estão aqui presentes. Podem contar sempre com a Baeta, com a ESE. Se você ainda não é cadastrado na ESE, você pode acessar o link que está aqui abaixo, ou então vou pedir para colocar aqui no chat o link de cadastro direto no site da ESE, onde lá você aponta falando que é corretor parceiro da Baeta, tá? Que aí você já fica vinculado à Baeta como parceiro. E se você ainda não é inscrito no canal aqui da Baeta, no YouTube, é só clicar no botãozinho de se inscrever no nosso canal, é totalmente gratuito, para ficar sabendo aí dos nossos próximos treinamentos. Beleza, pessoal? Vou